estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilma. Esse evento é um evento específico, focado na prova do TCM São Paulo, e nós vamos tratar de um tema de auditoria. Vamos falar sobre procedimentos de auditoria e itens a serem testados. Dois pontos importantíssimos aí da sua prova. Bom, sem perder tempo, a gente começa aqui, procedimentos de auditoria e itens a serem testados. Convido você sempre a seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir aqui estudar conosco, que é um grande prazer fazer parte do seu sucesso, do sucesso aí, você atingir o seu sonho, a sua aprovação. Bom, a gente começa aqui sempre com essa figura, que eu uso muito nas minhas aulas de auditoria, para que você possa compreender todos os elementos que gravitam ao redor da auditoria e quais são as suas fases. A auditoria é dividida tradicionalmente em três fases. Nós temos o planejamento, nós temos a execução dos procedimentos de auditoria e nós temos a fase do relatório. Quando a gente estuda auditoria, a gente vê que às vezes se indica uma quarta fase das auditorias. Que fase é esta, professor? A fase do monitoramento. Legal? Como o monitoramento não existe em todas as auditorias, a gente deixa o monitoramento um pouquinho de lado e fala das três fases que sempre nós temos nas auditorias. Então nós temos, o planejamento, a execução e o relatório. Como nesta nossa aula, nesse nosso evento, nós vamos tratar da execução da auditoria, nós vamos tratar de procedimentos e testes de auditoria, verificando também as técnicas para a seleção dos itens a serem objeto dos procedimentos de auditoria. Bom, segue aqui comigo nessa figurinha que é bem interessante. Olha lá. A auditoria se vale das chamadas fontes de informação. Fontes de informação sobre objetos, sobre critérios e sobre situações. Sobre objetos, os objetos da auditoria. Sobre critérios, porque na auditoria você adota critérios para verificar se a realidade bate com o que deveria ser. Ou seja, o critério é o seu parâmetro para você controlar se o objeto auditado está dentro ou fora dos parâmetros pré-estabelecidos. E também nós temos fontes de informação sobre situações que envolvem o objeto da auditoria. Muito bem. Para realizar a auditoria de forma adequada, além do auditor ter acesso às fontes de informação, o auditor precisa cumprir alguns requisitos. Os requisitos aplicáveis ao seu trabalho. Então, nós temos as leis e normas sobre auditoria, as normas e padrões de auditoria, os procedimentos e técnicas de auditoria, e é isso que nós vamos estudar neste nosso evento, os procedimentos de auditoria e também o objetivo e o escopo do seu trabalho. Esses são os requisitos para o adequado desenvolvimento do trabalho. Então, você tem a informação e os requisitos. Bom, você tem que pegar as informações e trabalhar as informações para que elas realmente possam ser confrontadas com os critérios pré-estabelecidos. Então, você precisa dos chamados recursos de transformação. Os auditores, que são o principal recurso de transformação, mas também temos os colaboradores, as competências associadas à realização do trabalho e as instalações, os sistemas e os softwares, ou seja, os recursos físicos para que o trabalho possa ser realizado. Legal! Então você tem as fontes de informação, os critérios, os recursos, as competências para que o trabalho seja feito. Legal? Você tem também os recursos de transformação e o produto, como produto do trabalho de auditoria, nós temos os resultados, Os resultados que são mensurados em achados de auditoria,
que nada mais são do que a desconformidade entre o que é e o que deveria ser, a desconformidade entre o que foi apurado nos procedimentos de auditoria e os critérios pré-estabelecidos, as conclusões de auditoria, ou seja, a conclusão expressa pelo auditor no seu relatório, e as propostas de ações corretivas, notadamente naquelas auditorias em que há a fase de monitoramento. Veja então que dentro do ITER, das atividades envolvidas na auditoria, uma atividade de grande monta se refere aos procedimentos de auditoria que permitem ao auditor ter conhecimento da realidade da empresa auditada para confrontar esta realidade com os parâmetros pré-estabelecidos. Para dar um pouquinho mais de concretude, vamos supor que eu vou auditar as demonstrações financeiras de uma determinada empresa. Os critérios aplicáveis são as normas contábeis aplicáveis àquela entidade. Já o que aconteceu é verificar a própria contabilidade elaborada por esta empresa. Pego a contabilidade elaborada por essa empresa, o que é, e confronto com o critério, que deveria ser as normas de contabilidade vinculantes àquele tipo de entidade. Beleza? Então você já entendeu onde entram aqui os procedimentos de auditoria, entram nessa fase de execução. Muito bem. Então vamos lá, procedimentos de auditoria. Os procedimentos de auditoria são a principal forma do auditor obter as evidências de auditoria. O que são as evidências de auditoria? São aquelas informações que o auditor obtém no decorrer do seu trabalho que demonstram como as coisas aconteceram. Isso são evidências de auditoria. Então, o que o auditor confronta são as evidências de auditoria com os critérios previamente estabelecidos. O auditor realiza procedimentos de auditoria para obter as evidências de auditoria. Agora, um ponto muito importante para você guardar para a sua prova. O auditor não tem conhecimento ou acesso a evidências de auditoria apenas pela realização de procedimentos de auditoria. O auditor pode ter conhecimento de evidências de auditoria por outros meios, às vezes por uma notícia de jornal, às vezes por uma comunicação de um órgão regulador, como a CVM, o Banco Central, a SUSEP. Às vezes a evidência de auditoria pode chegar ao conhecimento do auditor voluntariamente, por alguém que detém a informação, não foi solicitado a apresentá-la ao auditor, mas apresenta voluntariamente. Então veja que os procedimentos de auditoria são o meio para que o auditor possa obter as evidências de auditoria, mas não são o único meio. Legal? O auditor pode ter acesso às evidências de auditoria por outros meios que não sejam os procedimentos. Então veja, as evidências de auditoria também podem ser obtidas por outros meios, como por exemplo, o controle interno da qualidade da empresa de auditoria, para aceitar e continuar com clientes. Quando você tem uma atividade de auditoria em vários anos em uma empresa, você tem um controle de qualidade sobre isso. Então, antes de você começar um trabalho, você já obtém informações, você já vai ter evidências de auditoria antes de começar o trabalho. E, além disso, um outro exemplo de você obter evidência de auditoria sem realizar procedimentos são os trabalhos de auditorias anteriores, mas aqui nós temos apenas exemplos. Muito bem. Bom, os procedimentos de auditoria, quando a gente fala em procedimentos de auditoria, a gente precisa identificar esses dois grandes grupos de procedimentos e a sua finalidade. Veja, olha lá, a evidência de auditoria para obtenção de conclusões para fundamentar a opinião do auditor é conseguida pela execução de, primeiro, procedimentos de avaliação de riscos. Então, existem procedimentos de auditoria que são feitos para que o auditor possa compreender os riscos envolvidos no seu trabalho. Quando o auditor realiza um processo para mapeamento dos riscos, o auditor está conhecendo onde ele está, entre aspas, se metendo. Compreende? Então, no procedimento de avaliação de risco, o auditor ainda não está detectando se as demonstrações financeiras têm problemas ou não. O auditor está identificando quais são os riscos envolvidos no trabalho. E para poder dimensionar esses riscos, o auditor realiza procedimentos de auditoria. São os chamados procedimentos de avaliação de riscos.
Agora, além de procedimentos de avaliação de risco, o auditor deve realizar necessariamente os procedimentos adicionais de auditoria. Isso é muito importante, porque a NBCTA 200 expõe claramente que o auditor não pode expressar conclusões de auditoria no seu relatório apenas com a realização de procedimentos de avaliação de risco. Então, os procedimentos adicionais de auditoria são obrigatórios. O auditor obrigatoriamente tem que executar os procedimentos adicionais de auditoria, beleza? Isso é bem importante aí para a sua prova. Os procedimentos adicionais de auditoria se subdividem em testes de controle, quando exigidos pelas normas de auditoria ou quando o auditor assim escolheu. Existem situações em que o teste de controle é obrigatório e existem situações em que o teste de controle não é obrigatório, o auditor faz se o controle interno da entidade for relevante para as conclusões que o auditor vai expressar no seu trabalho. Os testes de controle incidem sobre, tem por objeto os controles internos da entidade. Então, o teste de controle é um teste dos controles internos da entidade. O teste de controle é um procedimento adicional de auditoria. E nós também temos os procedimentos substantivos, que se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. É muito, muito, muito importante você entender cada uma dessa categoria, essa categorização dos procedimentos de auditoria que nós vemos agora em uma forma gráfica, Então, veja, nós temos lá os procedimentos de auditoria, que se subdividem em dois grandes grupos: procedimentos de avaliação de risco e procedimentos adicionais de auditoria. Legal? Procedimento de avaliação de risco, para o auditor entender os riscos envolvidos no trabalho, e os procedimentos adicionais de auditoria, que necessariamente devem ser realizados. Os procedimentos adicionais de auditoria se subdividem em testes de controle, que não são obrigatórios em regra. O auditor realiza testes de controle se o auditor parte da premissa de que os controles internos da entidade são relevantes para que o auditor forme a sua opinião. E também temos os chamados testes substantivos, que se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Os testes de detalhes nada mais são do que o exame de contas contábeis, saldos, detalhes de contas contábeis, por isso chamam testes de detalhes. Já os procedimentos analíticos substantivos se referem à identificação de padrões na contabilidade, transações corriqueiras na contabilidade, de forma que você consegue analisar algumas transações e extrapolar a conclusão para as demais. Tranquilo? Então aqui nós temos a categorização dos procedimentos de auditoria, e isso é muitíssimo importante para a sua prova. Aí veja, então nós temos os procedimentos de auditoria divididos em dois grandes grupos. De um lado, os procedimentos de avaliação de risco, em que o foco é a identificação dos riscos envolvidos no trabalho. O foco é maior no nível da demonstração, ou seja, vendo as demonstrações financeiras de uma forma mais global, não se atendo em detalhes de contas contábeis ou até de grupos de contas contábeis. Como eu já falei para você e está aí nesse slide, não há, quando pensamos em procedimentos de avaliação de risco, não há a suficiência desses procedimentos para que o auditor possa expressar uma conclusão sobre as demonstrações financeiras objeto da auditoria. O auditor, quando está realizando procedimentos de avaliação de risco, o auditor está conhecendo o seu trabalho. E com base no resultado obtido nos procedimentos de avaliação de risco, é que o auditor delimita quais serão os procedimentos adicionais de auditoria que serão realizados. Quanto maior o risco, mais procedimentos de auditoria serão necessários para que o auditor possa formar a sua convicção. Veja que os procedimentos adicionais de auditoria, que são aqueles destinados ao auditor conseguir obter uma segurança sobre
a opinião que deve expressar em relação às demonstrações financeiras da empresa, esses procedimentos adicionais são focados nos controles internos, os testes de controle, e na detecção de distorção relevante no nível da afirmação, ou seja, já pensando nas contas contábeis, a existência de distorção relevante nas contas contábeis propriamente ditas. E aqui nós temos os testes de controle e os procedimentos substantivos. Teste de controle, como eu já disse para você, é uma avaliação da efetividade operacional dos controles internos da entidade no nível das afirmações, ou seja, já no nível concreto. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Veja que o teste de controle, como um procedimento adicional de auditoria, já é verificar se o controle interno foi efetivo para que as demonstrações financeiras não tenham equívocos. Qual é a função do controle interno? A gente pensando no âmbito das demonstrações financeiras. Os controles internos existem para detectar problemas de forma antecipada, evitar que os problemas ocorram. Então você detecta problemas de forma antecipada, evita que eles ocorram, evita que as demonstrações financeiras tenham distorção relevante, e os controles internos ainda servem numa modalidade de repressão, identificada a distorção relevante, que os controles internos sejam capazes de detectá-la e corrigi-la. Tranquilo? Então os testes de controle avaliam os controles internos nesta vertente. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque naqueles procedimentos de avaliação de risco, que são feitos antes dos procedimentos adicionais de auditoria, também o auditor pode realizar procedimentos sobre os controles internos da entidade, mas aí não no nível da afirmação, não no nível do detalhe, sim de uma forma mais estrutural, sabendo quais são os controles que existem e quais que não existem. Realizando um teste de forma global, se o controle funciona grosso modo, e se o controle não funciona grosso modo. Já quando vamos ao teste de controle, que é o procedimento adicional de auditoria, o auditor vai verificar a efetividade dos controles internos no nível das afirmações, além, de verificar as distorções relevantes por meio dos procedimentos substantivos. Olha lá, os procedimentos substantivos, por sua vez, teste de controle verifica a efetividade do controle interno no nível das afirmações. Já os procedimentos substantivos são destinados a detectar distorções relevantes no nível das afirmações. Aí nós temos os testes de detalhes e os procedimentos analíticos substantivos. Beleza? Seguimos aqui. Veja. Quando a gente fala de teste de controle, a gente separa em dois grandes grupos os controles internos da entidade. Nós temos os controles administrativos e os controles contábeis. O que interessa para o auditor independente, para o auditor das demonstrações financeiras das sociedades anônimas, são os controles internos contábeis, vocacionados, direcionados a garantir a rigidez das demonstrações financeiras, ok? Mas as entidades também têm os chamados controles administrativos, que são aqueles que ajudam a administração da empresa na condução organizada e ordenada dos negócios. Esses controles administrativos são muito importantes para a administração da empresa, para as pessoas que investem na empresa, mas para o auditor. O auditor tem um foco restrito. O auditor independente analisa a rigidez das demonstrações financeiras, então o foco dos trabalhos do auditor, no que se refere a controles internos, se resume aos controles internos contábeis, que envolvem, algumas técnicas de controle interno, a segregação de funções, quem executa uma determinada atividade, não é quem realiza a custódia do bem relativo àquela atividade. E é diferente de quem contabiliza. Então, por exemplo, quem compra o bem é uma pessoa, quem recebe o bem é outra pessoa, quem contabiliza a operação é outra pessoa. A segregação de funções é uma técnica de controle interno,
Porque ao você ter várias pessoas envolvidas em uma determinada operação, você precisa de um conluio entre elas para que uma fraude seja realizada, e até a ocorrência de erros é de certa forma prevenida quando você tem várias pessoas interagindo em um processo, porque o equívoco de uma pessoa pode ser captado por outra e corrigido a tempo, ok? Ainda temos os sistemas de autorização. Algumas operações de maior vulto precisam de autorização de pessoas mais graduadas na empresa. Então, de repente, alguma compra precisa que o gerente de vendas também aprove. Acima de certo valor, a diretoria, ok? Então, esse sistema de aprovação é um controle contábil e também o sistema de registro, ou seja, como é feito o registro contábil. Como o registro contábil está montado dentro da empresa. Quem faz o registro, quais são as sistemáticas de controle dentro do sistema informatizado, fora do sistema informatizado, tudo isso leva o auditor a conhecer o ambiente de controle contábil. Lembrando que quando o auditor realiza procedimentos mais superficiais sobre os controles internos da empresa, o auditor, em princípio, está realizando um procedimento de avaliação de risco. Quando o auditor desce ao detalhe do funcionamento do controle interno, verificando se o controle interno acaba evitando distorções relevantes no nível das contas contábeis, das demonstrações financeiras, aí o auditor está realizando um verdadeiro teste de controle. Aí tem alguns exemplos de teste de controle contábeis e administrativo. Olha lá, sistema de conferência, aprovação e autorização, segregação de funções, controles físicos e até auditoria interna, né? A auditoria interna não é apenas contábil, mas é notadamente contábil. Depois eu tenho controles administrativos que auxiliam a alta administração da empresa, em que a empresa cumpra o seu desiderato, cumpra os seus objetivos. E aí nós temos controle de qualidade, treinamento de pessoal e tudo mais. Beleza. Agora aqui um ponto muito importante. Você deve lembrar que eu falei para você que os testes de controle nem sempre são obrigatórios. Que o auditor, em regra, poderia escolher quando fazer testes de controle, que o auditor deveria fazer testes de controle quando, no planejamento da sua auditoria, o auditor deu relevância aos controles internos, ou seja, o auditor montou os procedimentos de auditoria partindo do pressuposto que o controle interno funciona, ok? Se o auditor deu relevância ao controle interno, ele tem que testar o controle interno para ver se ele é efetivo, se realmente ele funciona e traz o resultado que se espera. Veja, o auditor deve planejar e realizar testes de controle para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente quanto à efetividade operacional dos controles relevantes então é quando é obrigatória a realização de testes de controle. Primeiro, se a avaliação de riscos de distorção relevante no nível das afirmações pelo auditor. Lembra aquele processo de avaliação de risco? Então, se no processo de avaliação de risco o auditor inclui a expectativa de que os controles estão operando efetivamente, se o auditor partir do pressuposto que os controles internos funcionam bem para o auditor montar os procedimentos adicionais de auditoria que serão realizados, o auditor tem que realizar o teste de controle, porque ele partiu desta premissa. Legal? Então, lá no procedimento de avaliação de risco, pelas informações que o auditor coletou, o auditor vai partir do princípio que os controles internos funcionam efetivamente. Realizou alguns testes de avaliação de risco e entendeu que os controles internos parecem funcionar adequadamente. Vai ter que realizar testes de controle, testes mais detalhados. Segunda hipótese em que o auditor tem que realizar o teste de controle é quando os procedimentos substantivos, isoladamente, né, os testes de detalhes e os procedimentos analíticos substantivos, não fornecerem evidência de auditoria apropriada e suficiente no nível das afirmações, ou seja, no nível das contas contábeis.
Então, quando o auditor é obrigado a realizar testes de controle? Primeiro, quando o auditor, na avaliação do risco de distorção relevante, adota como premissa que os controles funcionam adequadamente e o auditor realiza os procedimentos de auditoria partindo da premissa de que os controles internos são bons, o auditor vai ter que testar esses controles. Segunda hipótese, quando os procedimentos substantivos isoladamente não fornecem evidência de auditoria. Aí o auditor realiza teste de controle para ver se com os testes de controle consegue obter a evidência de auditoria que se desejava. Muito bem. Aí olha lá, ao avaliar a efetividade operacional dos controles relevantes, o auditor deve avaliar se as distorções que foram detectadas pelos procedimentos substantivos indicam que os controles não estão operando efetivamente. A ausência de detecção de distorções por procedimentos substantivos, entretanto, não fornece evidência de auditoria de que os controles relacionados com a afirmação que está sendo testada são efetivos. Isso aqui é bem simples. Se o auditor realiza procedimentos substantivos e encontra distorções relevantes no nível da afirmação, o auditor vai verificar se há controles que eram destinados a evitar que essa distorção ocorresse. Se existiam controles destinados a evitar que essa distorção ocorresse, o auditor conclui que os controles não funcionaram, já que o auditor, por meio de um procedimento substantivo, identificou uma distorção relevante que, pelos controles internos, não deveria existir. Por outro lado, a ausência de distorção relevante identificada nos procedimentos substantivos não significa que os controles internos funcionaram adequadamente, ou seja, a ausência de distorção detectada nos procedimentos substantivos, que são feitos em regra por amostragem, não atesta a rigidez dos controles internos. Então, se tem distorção relevante nos procedimentos substantivos, eu posso tirar conclusões sobre a ineficácia dos controles internos. A ausência de distorção relevante não me permite concluir pela eficácia dos controles internos. Beleza? Isso aqui bem importante para a sua prova. Bom, quando o auditor está realizando testes de controle, planejando e realizando, o auditor deve efetuar o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria. Então, o auditor, para delimitar a profundidade, a amplitude dos testes de controle, o auditor tem que levar em consideração todo o conhecimento que ele tem sobre a empresa, tanto do ambiente de controle desta entidade, quanto dos procedimentos de controle que são realizados. Então, olha lá, o auditor vai ter que considerar, para definir a extensão dos testes de controle, vai ter que considerar o tamanho e complexidade da empresa, os sistemas de informação contábil, as áreas de risco de auditoria identificadas, a natureza da documentação e o grau de descentralização e o grau de envolvimento da auditoria interna. Todos esses pontos estão previstos em norma e, portanto, você precisa conhecer. Lógico, depende, né? A amplitude do teste de controle da empresa que eu estou falando, do ramo que a empresa atua. Imagina, você vai realizar um teste de controle interno em uma empresa que apareceu em denúncias de corrupção. Você vai ter que fazer os testes muito robustos, porque você tem uma evidência, em princípio, de que os controles não funcionaram bem. Você vai precisar de bastante informação, porque você está uma empresa mais sensível. Por outro lado, se você está uma empresa em que há indícios de que as coisas funcionam bem, você pode ter testes de controle um pouco mais superficiais. Legal? Bom, quando o auditor realiza os testes de controle, lembrando que o objeto dos testes de controle é o controle interno da entidade, pode ser que o auditor detecte desvios nos controles internos, né? Se o auditor identificar desvios nos controles internos, o que deve fazer o auditor? Veja aqui comigo, ó. Quando são detectados desvios de controles, nos quais o auditor pretende confiar, então o auditor tinha levado em consideração o controle interno como relevante para o seu trabalho e, portanto,
Planejados procedimentos de auditoria sob o pressuposto de que esse controle funcionava, e o auditor acabou identificando desvio neste controle interno, o que o auditor deve fazer? Deve fazer indagações específicas para entender esses assuntos e suas potenciais consequências e deve determinar se os testes de controle executados fornecem uma base apropriada para se confiar no controle. Então, o fato de ter desvio no controle não significa que o controle é ruim. Lembrando que contabilidade trabalha com a ideia, de distorção relevante. Então, você identificou um desvio no controle e vamos ver a relevância desse desvio. Vamos ver se esse problema no controle é um problema que impacta realmente as demonstrações financeiras. Por isso que o auditor vai às indagações. Aí o auditor tem que determinar, então, primeiro, se os testes fornecem uma base apropriada, se são necessários testes adicionais de controle, então o auditor ficou meio assim em cima do muro, ou se os riscos potenciais de distorção relevante precisam ser tratados usando procedimentos substantivos. Então, se você verificou desvio no controle, então o controle interno não funciona adequadamente, você tem 3 situações possíveis. Primeira situação, não funciona adequadamente, mas é um problema de menor monta, e você pega e conclui pela eficácia dos controles internos. Segundo, você ficou na dúvida, aí você vai realizar testes adicionais de controle. Terceiro, você identificou um desvio no controle, é um desvio relevante, e aí você imagina que esse desvio no controle relevante pode ter levado a distorções relevantes no nível das afirmações, e aí você vai realizar os procedimentos substantivos, tendo por base o teste de controle que mostrou um desvio relevante nos controles internos. Ok? Então veja, um ponto importante. O trabalho da auditoria é um trabalho que vai se retroalimentando. Então, apesar da gente tratar daquelas 3 fases da auditoria que nós vimos no comecinho desse evento, a gente viu primeiro o planejamento, depois a execução e por fim o relatório. Essas fases vão acontecendo meio de forma concomitante. Lógico que o planejamento precede a execução. Mas a própria execução pode demonstrar que o planejamento inicial precisa ser ajustado, de acordo com o que está sendo apurado durante a auditoria. Então é um procedimento iterativo, em que da execução você muda o próprio planejamento. Tranquilo? Muito bem. Bom, vimos tudo sobre testes de controle, temos que falar um pouquinho sobre os testes substantivos, que se subdividem em testes de detalhe e procedimentos analíticos substantivos. Veja, os procedimentos analíticos substantivos, como eu já te falei nesse nosso evento, são destinados para grandes volumes de transações que tendem a ser previsíveis no tempo. Ou seja, por exemplo, folha de pagamento com baixa rotatividade. Você testa um mês e extrapola o resultado para os demais. Então você está realizando um procedimento analítico substantivo. Os testes de detalhes, o nome já diz. Nos testes de detalhes, você está estudando detalhes de contas contábeis, exame de saldos de contas, classes de transações e etc. Beleza? Ambos são procedimentos substantivos, os chamados testes substantivos. Muito bem. Agora que a gente entendeu quais são os procedimentos de auditoria, e eu volto aqui para você, os procedimentos de auditoria têm essa subdivisão, nós temos procedimentos na fase de avaliação de risco, temos procedimentos na fase que são adicionais de auditoria, que se subdividem em testes de controle e testes substantivos, sendo esses divididos em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Nós temos os chamados testes de auditoria na NBCTA 500. O que são os testes de auditoria? Testes de auditoria é o que efetivamente vai ser feito para se obter evidência. Quando a gente falou sobre os procedimentos de auditoria, a gente não está falando sobre o que vai ser feito. A gente está falando sobre qual era o escopo do que ia ser feito. Então, eu estou testando o controle interno, eu estou testando as afirmações, seja por meio de testes de detalhes, seja por meio de procedimentos analíticos substantivos. Eu estou testando controles internos, são os testes de controle. Eu estou mapeando os riscos do trabalho. Legal. Então, quando a gente estuda os procedimentos de auditoria, nós estamos estudando esse grupo de atividades que vai ser feito com alguma finalidade. Agora, as técnicas efetivas que são usadas e que podem ser usadas em cada uma destas fases
Você não tem assim, esse teste de auditoria é só para teste de controle. Esse teste de auditoria é só avaliação de risco. Isso não existe. Os testes de auditoria podem ser utilizados em quaisquer procedimentos de auditoria. Lógico que depende da sua aplicabilidade em cada caso concreto. Legal? Mas nós temos aqui 7 testes de auditoria tratados na NBCTA 500, que rege a auditoria externa no Brasil. E nós vamos estudar cada um destes testes. Nós vamos falar sobre inspeção, observação, cálculo, recálculo, procedimentos analíticos. Não confunda, né, com testes substantivos, que nós vimos lá na estrutura dos procedimentos de auditoria, indagação, reexecução e confirmação externa. É muito importante você compreender o escopo de cada um desses testes de auditoria. Isso cai em prova direto, legal? Então vamos lá. O procedimento de inspeção, lembrando que pode ser realizado dentro de qualquer grupo de procedimento de auditoria. Eu posso realizar inspeção como um procedimento de avaliação de risco, posso usar a inspeção como um teste de controle, posso usar a inspeção como um procedimento substantivo. Legal? O que é a inspeção? É o exame de registros ou documentos, de ativos tangíveis, ou o exame físico mesmo de um ativo tangível. Então a inspeção é você verificar se algo que está na contabilidade realmente tem uma existência. Isso pode ser até sobre documentos. Você tem um contrato, quer saber se o contrato existe. Legal? Mas a inspeção é esse procedimento destinado a verificar se aquilo que está apontado na contabilidade como existente, se realmente existe. Aí eu pus para vocês os documentos. Podem ser uma evidência de auditoria da existência de algo, mas não de sua propriedade ou valor. Se eu tenho um determinado documento, eu digo o documento existe. Agora, esse documento não prova propriedade, porque a propriedade, por exemplo, de bens móveis é provada pela tradição, porque tem a posse, de bens imóveis é provada no cartório de registro de imóveis, aí você tem que ter a escritura registrada no cartório, e nem do seu valor, porque pode ter alguma adulteração de valor. Tranquilo? Então o procedimento de inspeção não é para se verificar propriedade nem valor, é para se verificar existência física. Ok? Muito bem. O segundo procedimento que nós temos é o procedimento de observação. Observação é o exame de um processo ou procedimento executado por outros, e o grande exemplo é o acompanhamento do inventário. Veja, no teste de auditoria de observação, o auditor, como o nome diz, observa. O auditor vai ficar lá observando algo a ser feito pela empresa. Ao observar o auditor, primeiro, se estiver observando um procedimento que é manualizado pela empresa, que tem um manual, o auditor vai verificar se o manual é seguido e também se aquele manual é um manual adequado. Se não for um procedimento manualizado, o auditor vai verificar se o procedimento feito é um procedimento razoável e buscar falhas ou pontos de deficiência no procedimento realizado. É muito comum os auditores acompanharem o inventário, né, que é o levantamento do estoque do final do ano. Beleza? Aqui vejo uma observação importante que consta da NBCTA 500. Se o auditor faz um exame físico de um ativo tangível, o procedimento é de inspeção. Nós já vimos isso, né? Exame físico de um ativo tangível, o nome desse teste de auditoria, se chama inspeção. Caso o auditor acompanhe a contagem física do estoque realizada por um funcionário da entidade, aí não é o auditor que está fazendo a contagem, o auditor está vendo alguém contar, aí estamos diante da observação. Compreendeu? Se o auditor fizer o inventário ele mesmo, é um procedimento de inspeção. Se o auditor verificar os funcionários da empresa fazendo o inventário, aí estamos perante um procedimento de observação. Tranquilo? Beleza? Seguimos. Próximo teste de auditoria é o teste de cálculo ou recálculo, que tem a finalidade de se verificar a exatidão matemática de documento ou de registro.
No procedimento de cálculo ou recálculo é verificada a rigidez matemática de uma determinada operação. Por exemplo, uma empresa tem um investimento no banco, um CDB, por exemplo, que rende 1% ao mês. O procedimento de cálculo ou recálculo seria pegar esse CDB e verificar se todo mês a empresa foi atualizando esse CDB pela taxa de juros contratada, que é de 1%. Outro exemplo de cálculo ou recálculo é o auditor conferir o registro da equivalência patrimonial, ou seja, verificar se os resultados da empresa investida estão refletidos na empresa investidora de acordo com a participação societária por ela detida. Tranquilo? Aí se chama procedimento de cálculo / recálculo. Na prática, o auditor refaz, né? Então até o nome recálculo seria melhor. O auditor refaz os cálculos realizados pela empresa. Bom, mais um teste aqui de auditoria muito importante é o teste relativo aos procedimentos analíticos, que tem até uma NBC-TA específica os tratando, NBC-TA 520. Anteriormente, esses procedimentos analíticos eram chamados de revisão analítica, e o nome revisão analítica é até melhor. Por quê? No que consiste, né, esses procedimentos analíticos, hoje chamados de revisão analítica? A revisão analítica é você identificar alguns padrões recorrentes nas demonstrações financeiras da empresa auditada ou até de seus concorrentes do mercado em que ela atua e verificar se as demonstrações financeiras sendo auditadas, que estão sendo auditadas, estão de acordo com esses padrões. Então, por exemplo, a empresa que eu estou auditando tradicionalmente tem um custo de mercadorias vendidas equivalente a 50% da sua receita. Eu pego 5 anos, demonstração de resultado, e vejo que varia entre 48% e 52%. Essa é a faixa. Aí eu pego este ano que eu estou analisando e vou ver quanto dá o custo da mercadoria vendida. Eu espero encontrar alguma coisa dentro do intervalo 48% a 52%. Aí eu vou lá e encontro 30% de custo de mercadoria vendida. Vai me chamar a atenção, porque fugiu do padrão. Eu posso comparar a informação da demonstração financeira com padrões da própria empresa, demonstrações de anos anteriores, ou comparar, né, os dados da demonstração financeira que eu audito com médias de mercado. Ambas são informações relevantes. Lógico que fugir do padrão apenas não me indica nada. Quando eu realizo a revisão analítica, né, chamados procedimentos analíticos, e obtenho uma discrepância na demonstração financeira do que eu esperava obter, eu vou ter que realizar outros testes de auditoria. Legal? Porque olha lá, análise de dados históricos, essa é a finalidade, da empresa e também de outras empresas do mesmo ramo, para identificar dados que fujam de um determinado padrão esperado. Fugir do padrão esperado não significa que tem problema, mas acende uma luz amarela na auditoria, porque talvez tenhamos algum problema. Tranquilo? Lembrando de novo que esses testes de auditoria podem ser realizados em quaisquer daqueles procedimentos de auditoria que nós vimos. Então você pode ter revisão analítica na fase de avaliação de risco, você pode ter revisão analítica quando você está realizando os procedimentos substantivos. Tranquilo? Não faça uma correlação direta entre os testes de auditoria e os procedimentos de auditoria que nós estudamos anteriormente. O próximo teste de auditoria que eu trouxe aqui para vocês é o teste de indagação. Olha lá, indagação é a busca de informações junto a pessoas com conhecimento. Então você indaga, nós até vimos aqui, né, que quando é identificado um desvio no controle interno, a primeira coisa que o auditor faz é indagar, para poder entender o que está acontecendo. Legal? É muito importante você entender um ponto aqui. Existe um procedimento de auditoria destinado a obter documentos de terceiros relativos a informações constantes da demonstração financeira da entidade. Esse procedimento de obter informações de terceiros é todo regrado, existe uma NBC-TA específica para isso. É um procedimento de confirmações externas, também chamado de circularização, que não se confunde com a indagação. Indagação é algo mais simples.
menos formalizado e que pode ser feito até dentro da própria empresa. Você pode indagar funcionários, a administração da própria empresa, os responsáveis pela governança. Já as confirmações externas necessariamente têm que ser feitas com terceiros. Então veja, ó, indagação não se confunde com circularização, pois inclui questionamentos escritos formais e informais, inclusive orais. A indagação sozinha geralmente não fornece evidência de auditoria suficiente, da ausência de distorção relevante, no nível da afirmação, nem na eficácia dos controles. Por quê? Porque se você, na indagação, está apenas perguntando, está apenas conhecendo. Se a indagação te indica ter algum problema, você vai realizar procedimentos adicionais de auditoria. Já quando fazemos confirmações externas, a circularização, como você obtém informações de terceiros que não participam da entidade, a circularização traz evidências fortes de auditoria, para que o auditor possa tecer as suas conclusões sobre o objeto do seu trabalho, que são as demonstrações financeiras. Temos o procedimento de reexecução. O auditor reexecuta algum procedimento que já foi realizado pelo controle interno. Esse procedimento de reexecução, esse teste de auditoria de reexecução, ele é focado em um teste de controle, ok? Esse sim é um teste de controle, porque o auditor reexecuta um controle interno para verificar se aquele procedimento de controle interno foi feito como deveria. Então o auditor reexecuta este procedimento. Veja que a reexecução não se confunde com o recálculo. Recálculo é verificar exatidão aritmética de contas. A reexecução é reexecutar algum procedimento de controle interno que tem na empresa, para verificar se o controle interno foi feito adequadamente ou não. E por fim, para fechar os testes de auditoria, nós temos a circularização, os testes de confirmação externa, que são objeto de uma NBCTA específica, a NBCTA 505. Por que existe uma preocupação tão grande com circularização? Porque a circularização é um teste de auditoria muito relevante, porque traz informações de fora da empresa, informações essas destinadas a corroborar o que consta das demonstrações financeiras da empresa auditada. Então você pega lá, por exemplo, no balanço da empresa que você está auditando, e tem lá um contas a pagar. Você pega e manda para esse fornecedor, que tem o direito a receber, e fala assim, ó, tá aqui em aberto esse valor. Você não recebeu mesmo? Entendeu? Esse é um tipo de circularização. As circularizações podem ser feitas de várias formas. Temos circularização positiva, negativa, em preto ou em branco. Já vamos estudá-la. Mas o que eu quero que você entenda neste momento é que a circularização é uma forma de obter evidências de terceiros. Por isso que é muito importante. Porque você vai obter evidências de auditoria por meio de respostas escritas, né, de pessoas que transacionaram com a entidade. Como vem, essas respostas vêm de terceiros, que não fazem parte da estrutura da entidade, se entende que essas respostas são muito relevantes, porque elas podem demonstrar problemas nas demonstrações financeiras desta entidade. Beleza? Aí veja, como eu disse para vocês, nós temos dois tipos de circularização. A circularização, primeiro, positiva e a circularização negativa. Na circularização positiva, eu quero uma resposta. Ou seja, na circularização positiva, a ausência de resposta é um nada para o auditor. O fato de não responder, desse terceiro não responder a solicitação de confirmação, não significa que tudo está certo nem que tudo está errado. Na circularização positiva, o auditor quer uma resposta. Veja, o auditor sempre espera uma resposta. É irrelevante se a parte que confirma esse terceiro concorde ou discorde da informação. Ambas respostas são boas para o auditor. Se o terceiro confirma a informação, o auditor pega confiança na demonstração financeira. Se o terceiro não confirma a informação, o auditor fala, opa,
pode ser que tenha um problema. Normalmente, quando o auditor se depara com uma desconfirmação do terceiro, quando o terceiro não confirma a informação, o auditor põe um pé atrás, espera as outras evidências de auditoria para formar o seu juízo sobre um quadro mais global e muitas vezes, por conta de não confirmações de terceiros, o auditor realiza procedimentos adicionais de auditoria para realmente formar a sua convicção. Lógico que quando você faz uma circularização positiva, o auditor obtém menos evidências de auditoria do que numa circularização negativa. Por quê? Na circularização negativa, o auditor diz assim, olha, só responda, terceiro, só me responda se tiver problema. Se tiver tudo bem, não precisa responder. O que acontece? Na circularização negativa, é mais fácil do auditor obter evidência de auditoria, lógico. Na circularização negativa, se não responder, eu tenho evidência que está tudo bem. Lógico que na circularização negativa tem mais risco para o auditor. Por quê? Porque a ausência de resposta desse terceiro pode ser porque o terceiro não está nem aí com a solicitação do auditor e não porque está tudo bem. Compreende? O auditor, dentro do seu julgamento profissional, é que vai definir se a circularização deve ser feita na modalidade positiva ou na modalidade negativa. Lembrando que realizar o único procedimento adicional de auditoria, como circularização na modalidade negativa, é para situações pontuais previstas na NBCTA 505. Legal? Na circularização negativa, então, o auditor somente espera uma resposta, caso a parte que confirma discorde da informação. Muito bem. Bom, a circularização, tanto a positiva quanto a negativa, podem ser feitas em preto ou em branco. Na circularização em preto, você coloca o valor a ser confirmado. Na circularização em branco, você não coloca o valor. Bom, na circularização em preto, como você põe o valor a ser confirmado, você, primeiro, tem uma chance maior de ter resposta, porque você está facilitando a vida de quem confirma. Para quem confirma vai ter menos trabalho para confirmar, porque pelo menos já veio o valor. Mas, por outro lado, você corre mais risco, porque pode ser que a parte que confirma não vá atrás do valor, já que o valor você indicou. Pode ser apenas que a parte que confirma fala, eu tenho uma dívida em aberto, né? Então confirma, mas não vá atrás do valor. Na circularização negativa, você não põe valor. Logo, quando você não põe valor, você deixa a parte que confirma com o trabalhão, porque ela tem que ir atrás do valor, da existência da obrigação, da dívida ou do crédito, para ela poder te informar. Quando você faz circularizações negativas, aliás, em branco, você tem menos chance de receber resposta. Legal? Na circularização em branco, você tem menos chance de ter resposta. Mas é mais confiável, porque se o valor colocado pela parte que confirma bate com o valor que você tem na contabilidade, você pega mais confiança. Se o valor não bate, você também fala, opa, achei aqui uma divergência. Legal? Então o auditor escolhe circularização positiva ou negativa e também escolhe se a circularização será em branco ou em preto. Lembrando que utilizar como único procedimento adicional de auditoria a circularização negativa é para situações apenas extraordinárias. Tranquilo? Bom, veja aqui um ponto importante de óbices à circularização. A recusa da administração em permitir que o auditor envie solicitações de confirmação constitui uma limitação sobre a evidência de auditoria que o auditor deseja obter. Então a empresa fala, olha, não manda carta de confirmação para este fornecedor aqui. Você fala, mas por quê? Porque eu briguei com ele, eu estou com litígio. Porque nós tivemos uma desavença. Ou seja, na hora em que a empresa fala para o auditor, não realize a confirmação com este terceiro, o auditor está perante uma limitação do seu trabalho, porque o auditor queria mandar. Mas pode ser uma limitação justificável. Então, quando a empresa coloca um óbice à circularização, o que o auditor tem que verificar é se esse óbice à circularização é um óbice justificável. Se for um óbice justificável, ok, não há o que se falar. Se o óbice não for justificável, o auditor vai ter que apontar no seu relatório que pode levar até
a impactar a opinião do auditor que será expressa ao final do seu trabalho. Veja, o auditor deve, portanto, indagar sobre as razões para a limitação, e aí nós temos, o auditor deve buscar evidências de auditoria acerca da validade e razoabilidade dos motivos que a empresa alega para que não seja feita a circularização. Então, já que eu não vou circularizar porque a empresa colocou um óbice, o auditor até pode circularizar, mas a empresa colocou um óbice, eu vou verificar se esse óbice é justificável. Se for justificável, ok. Se não for justificável, eu posso fazer a circularização. Eu posso indicar no meu relatório que eu tive uma limitação de escopo no meu trabalho. Isso pode afetar, inclusive, a opinião do auditor. Bom, quais são, então, os resultados finais que eu posso ter na circularização? Bom, se eu tiver uma resposta apropriada, ou seja, a parte que confirma realmente diz, está tudo ok, o auditor obtém uma forte evidência de auditoria. Lógico, o auditor mandou a circularização e obteve a resposta apropriada, dizendo que realmente esse terceiro confirma a informação que consta da demonstração financeira da entidade autuada. Por segundo, o auditor pode obter uma resposta não confiável. Se obtiver uma resposta não confiável, ou seja, o auditor não tem uma resposta apropriada, o auditor vai ter que executar procedimentos substantivos adicionais. Né? Então, o auditor teve até uma resposta, mas ela é uma resposta não apropriada, não resolveu aquela informação que o auditor queria confirmar. Vai ter que realizar procedimentos adicionais de auditoria. Beleza. Se o auditor não recebeu a resposta de uma circularização positiva, ou seja, aquela circularização que o auditor quer a resposta, o que o auditor faz? O auditor, eu sempre brinco com meus alunos, é um inconformado, né? Então, se o auditor não receber a resposta que ele queria em uma circularização positiva, o auditor terá que fazer uma nova solicitação e já se prepara executando procedimentos substantivos adicionais, porque o insucesso na primeira circularização dá um indício de que não haverá sucesso nessa nova solicitação, mas o auditor faz a nova solicitação. Se nós estamos tratando de circularização positiva, que é aquela em que se espera a resposta. Se o auditor fez uma circularização na modalidade negativa, que é aquela em que o auditor não espera a resposta, e a resposta efetivamente não veio, o auditor obteve uma fraca evidência de auditoria. Eu já falei isso para você, que na circularização negativa a evidência de auditoria é fraca. Por que ela é fraca? Porque a falta de resposta pode significar que está tudo bem mesmo com a informação a ser confirmada, como pode significar um simples desleixo da parte que deveria confirmar. Por isso que é uma evidência fraca de auditoria. Chamo sua atenção para um ponto. As evidências de auditoria, em regra, são persuasivas e não conclusivas. Por isso que se fala da força das evidências, porque o auditor tem que ponderar a força das evidências obtidas para formar a sua convicção e expressar a sua opinião no relatório. Bom, se o auditor receber a resposta, chamada resposta com exceção, ele recebeu a resposta e a parte que confirma não confirma, o auditor obteve uma forte evidência de auditoria e normalmente o auditor executa procedimentos adicionais porque uma desconformidade só pode ter sido um equívoco e não uma verdadeira distorção relevante. Legal? O assunto circularização é importantíssimo para a sua prova. Legal. O auditor, além de realizar testes de auditoria sobre as informações das demonstrações financeiras, também deve realizar procedimentos de auditoria relativos à apresentação das demonstrações contábeis. Porque o auditor, no seu relatório, tanto trata do conteúdo das demonstrações contábeis, quanto de sua apresentação. Logo, tem que realizar procedimento também sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Aí veja aqui comigo. O auditor deve executar procedimentos de auditoria para avaliar se a apresentação das demonstrações contábeis como um todo está de acordo com a estrutura de relatórios financeiros. Ao fazer essa avaliação,
O auditor deve considerar se as demonstrações contábeis estão apresentadas de forma a refletir a adequada classificação e descrição de informações financeiras e de transações, eventos e condições subjacentes, e a apresentação, estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis. Então, as normas contábeis tanto tratam do conteúdo das demonstrações financeiras, quanto da sua forma de apresentação, ativo circulante, realizado a longo prazo e tudo mais, não circulante, beleza? A forma de apresentação, as notas explicativas, o auditor tem que trabalhar sobre todos estes pontos. Bom, para fechar esse nosso evento, eu preciso falar para você, então definimos, estudamos os procedimentos de auditoria, são os grandes grupos de procedimento que nós vimos, avaliação de risco, procedimentos adicionais de auditoria, dentro dos procedimentos adicionais de auditoria, testes de controle e procedimentos substantivos, dentro dos procedimentos substantivos, os testes de detalhes e os procedimentos analíticos substantivos, tá? Esses são os procedimentos. Para realizar o procedimento de auditoria, eu vou fazer por meio de, os procedimentos são realizados por meio de testes de auditoria. Nós vimos indagação, observação, reexecução, recálculo, confirmação externa e tudo mais. Aí na hora que eu vou executar o teste de auditoria, eu tenho que saber a amplitude desse teste. Eu vou testar tudo, eu vou testar só uma parte, como que isso é feito? Isso também é regrado nas normas de auditoria. Veja aqui comigo, olha lá. Eu vou ter que selecionar os itens a serem testados. E aí nós temos 3 grandes possibilidades de seleção. A primeira é você selecionar todos os itens. Selecionar todos os itens é censo. É você fazer tipo uma devassa. É muito raro em auditoria que se parta para o censo, porque o volume de informações é muito grande. Mas não é proibido que se faça censo. Normalmente, o tempo e o dinheiro envolvidos no trabalho não permitem a realização de um censo, mas é possível que um censo seja feito. Segunda possibilidade é você selecionar os itens a serem testados por meio de uma amostra, né? Por meio de itens específicos, em que você vai realizar o seu teste em apenas alguns itens, e nesses itens você vai testar todos. Veja que a observação embaixo, ó. Embora o exame seletivo de itens específicos de uma classe de transações ou saldo contábil frequentemente seja um meio eficiente de obter a evidência de auditoria, ela não constitui amostragem. O que é isso? Quando você realiza a análise de itens específicos, primeiro, você não está fazendo censo. Segundo, você não está usando técnicas estatísticas para determinar quais os itens que você vai testar. Você está selecionando os itens, portanto, é uma amostragem não estatística, portanto, não é uma verdadeira amostragem. Chamo a sua atenção para isso, porque a terceira forma de se selecionar itens a serem testados é por meio de amostra, que é a seleção aleatória. Então eu tenho primeiro o censo, testar todos os itens. Segundo, eu pegar o universo e selecionar os itens que eu quero testar. E terceiro, eu pegar o universo e fazer uma amostra estatística, uma seleção aleatória em cima do meu universo. Bom, seleção de todos os itens, né? A norma trata disso. Olha lá, o auditor pode decidir que será mais apropriado examinar toda a população de itens que constituem uma classe de transações ou saldo contábil, ou um extrato dentro desta população. É improvável um exame de 100% no caso de testes de controle. Contudo, é mais comum para os testes de detalhes. Testes de detalhes, você está dizendo uma conta contábil, aí pode ser que seja viável você realizar um censo naquela conta contábil. Nos testes de controle não faz muito sentido você partir para um censo, porque o controle interno tende a ter um determinado padrão. Então você realizando uma amostra no controle interno já normalmente é suficiente. Não vale a pena fazer o censo, selecionar todos os itens. Aí vejam o que nós temos aqui na norma. Um exame de 100% pode ser apropriado quando, por exemplo, primeiro, a população constitui um número pequeno de itens de grande valor. Então, por exemplo, você está verificando lá o ativo imobilizado de uma empresa e ela tem 5 máquinas num valor absurdo.
Aí você quer fazer, por exemplo, a verificação física ou a inspeção de todas as máquinas. Então você não está fazendo amostra, você está fazendo um censo. Legal? Seguimos aqui, ó. Há um risco significativo e outros meios não fornecem evidência de auditoria apropriada o suficiente, ou a natureza repetitiva de um cálculo ou outro processo executado automaticamente por sistema de informação torna um exame de 100% eficiente quanto aos custos. Isso é muito interessante. Hoje, com a tecnologia da informação, testes que eram impossíveis de serem feitos antigamente se tornaram viáveis. Eu já cheguei a fiscalizar uma empresa e auditei mais de 100 mil lançamentos contábeis. Mais de 100 mil lançamentos contábeis no prazo de um mês. Mas como que eu fiz isso? Eu olhei um por um? Não. Eu peguei e coloquei alguns parâmetros em cima desses lançamentos contábeis e, aplicados esses parâmetros, identifiquei lançamentos contábeis que tinham alguma potencial distorção, algum potencial interesse para a fiscalização tributária. Se fosse fazer isso na mão com 100 mil lançamentos no livro diário, nunca isso seria viável. Tranquilo? Bom, agora a seleção de itens específicos. O auditor pode decidir selecionar itens específicos de uma população. Ao tomar essa decisão, fatores que podem ser relevantes incluem o entendimento da entidade pelo auditor, os riscos avaliados de distorção relevante e as características da população que está sendo testada. A seleção com base em julgamento de itens específicos está sujeita ao risco de não amostragem. Lógico. Se eu estou selecionando quais os itens que eu vou testar, porque me parece, pelo que eu conheço da entidade, por seus controles internos e tudo mais, que basta analisar esses itens para eu formar o meu juízo, é lógico que eu estou correndo o risco de não amostragem. Eu não estou fazendo uma amostragem aleatória da população para realizar os testes de auditoria sobre a amostra. Então, a seleção de itens específicos é inerente à seleção de itens específicos o risco de não amostragem. Veja aqui, e olha mais, hein? Os resultados de procedimentos de auditoria aplicados a itens selecionados dessa maneira não podem ser projetados para a população inteira. Lógico, por quê? Porque não houve uma seleção aleatória dos integrantes da população para que você possa, com determinado grau de confiança estatístico, realizar testes num pequeno grupo e extrapolar para os demais. Se você realizou uma seleção não aleatória, uma seleção direcionada a alguns itens da população, você vai poder concluir sobre esses itens, que talvez bastem para o escopo da sua auditoria, mas você não poderá concluir em relação à população como um todo. Ok? E aí, olha lá, itens específicos selecionados podem incluir valor alto ou itens chaves, todos os itens acima de um certo valor, itens para obtenção de informações, né? Então o auditor pode examinar alguns itens para obter informações sobre assuntos como a natureza da entidade ou natureza de transações. Então é possível você realizar procedimentos sobre itens específicos, não tem problema. Só não tire conclusão para toda a população com base numa seleção de itens específicos. Tá? Lembrando que na seleção de itens específicos é natural que você tem o risco de não amostragem, já que você não fez uma seleção aleatória. Bom, e por fim nós temos a seleção por amostragem. Então olha lá, a amostragem e auditoria destina-se a possibilitar conclusões a serem tiradas de uma população inteira com base no teste de amostragem extraída dela. E aí nós temos aqui uma definição de amostragem estatística, né? A amostragem estatística é aquela em que a seleção dos itens da amostra é aleatória e na qual se usa a teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras. Quando então você faz uma amostragem de uma determinada população, você está buscando analisar uma parte só da população e, com base na análise dessa parte, concluir para o todo. Beleza? Essa é a ideia da seleção por amostragem. E aí, quando a gente fala de amostragem, sempre nos preocupamos com o risco de amostragem. O que é o risco de amostragem? É o risco do auditor, né? Que a conclusão do auditor, com base na amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Ou seja,
O que é o risco de amostragem? Vamos lá. Na seleção de itens específicos, você tem o risco de não amostragem. Ou seja, você não fez a amostra. Então você não pode concluir para a população. Não tem como na seleção de itens específicos, porque você tem de forma inerente o risco de não amostragem. Já quando você faz uma amostragem aleatória, uma amostragem estatística, você não tem 100% de certeza, mas você pode concluir para a população como um todo. Mas, óbvio, você tem o risco de amostragem. Qual é esse risco? É o risco que aquela amostra que você extraiu da população, com base em parâmetros técnicos, pensando naquela amostra refletir a população como um todo, o risco de amostragem é você não conseguir captar alguma característica da população analisando apenas a amostra. E lógico que esse risco existe, porque na amostra você não vai analisar todos os elementos da população, você vai analisar apenas um extrato dela. Ok? Olha lá, o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra exigido. Quanto menor o risco que o auditor está disposto, maior deve ser o tamanho da amostra. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, com tantos % de confiança, né? Na hora que você define um alto nível de confiança para a sua amostra, você precisa de uma amostra maior. Quanto menor o nível de confiança, porque você se contenta com um grau de confiança menor, a sua amostra tende a ter uma dimensão menor. E aí eu coloco aqui para você, para a gente terminar esse nosso bate-papo, o risco de amostragem, tanto nos testes de controle quanto nos testes de detalhes. Veja, risco de amostragem, então, só para a gente lembrar, é o risco de você não captar na amostra alguma característica da população que impacta a sua opinião. Então você vai ter uma opinião errada ao auditor, porque a amostra não conseguiu apresentar ao auditor uma característica relevante da população. Então vamos lá. Bom, o risco de amostragem num teste de controle. Se o auditor considerar o controle interno mais eficaz do que ele é, então o auditor considera que o controle interno é mais eficaz do que ele é, a auditoria vai ser afetada na sua eficácia. Por quê? Se o auditor considera que o controle interno é mais eficaz do que ele é, o auditor fará menos procedimentos adicionais de auditoria e, portanto, reduz a qualidade da auditoria, por isso que afeta a sua eficácia. Por outro lado, se o auditor considerar o controle interno menos eficaz do que ele é, ou seja, a amostra mostrou o controle interno menos eficaz do que ele efetivamente é, eu vou ter um problema de eficiência nessa minha auditoria. Por quê? Porque a amostra me mostra um controle interno pouco eficiente quando ele de fato é eficiente. Se eu estou com um controle interno pouco eficiente, qual é a consequência disso? Eu vou ter que fazer muitos procedimentos adicionais de auditoria. Procedimentos adicionais que não precisavam ser feitos, porque na realidade o controle interno é bom. Por isso que afeta a minha eficiência. Tranquilo? Da mesma forma, nós temos aqui nos testes de detalhes. Se a amostra não identificar uma distorção relevante que existe, eu vou ter um problema de eficácia na minha auditoria, porque eu vou entender que não tem a distorção, mas ela efetivamente existe. Por outro lado, se no teste de detalhe feito sobre uma amostra houver, uma indicação de não ter distorção relevante, tá? Então considera que há distorção relevante, só que ela é inexistente. Então o teste de detalhe primeiro não identifica uma distorção relevante. O que acontece? Eu não faço procedimentos adicionais e concluo errado. Afeta a eficácia. Por outro lado, se eu, no risco de amostragem, a minha amostra aponta que há distorção relevante, mas se eu analisasse a população, não tem a distorção relevante, estará afetada a eficiência da minha auditoria. Por quê? Porque eu farei procedimentos adicionais por conta da distorção relevante identificada na amostra e um teste de detalhe, e na hora que eu amplio os testes de auditoria, eu verifico que não tem distorção coisa nenhuma. Beleza?
Bom, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse nosso bate-papo aqui. O assunto, procedimentos de auditoria e itens a serem testados, é um assunto muito relevante para a sua prova. Você tem que estar bem nesse assunto. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, vá lá no site do Qualis Concursos e veja os cursos que nós temos hoje, né, sendo comercializados para a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Com certeza será útil aí para sua aprovação. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.